Olá, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental e saudar os países participantes do E-Seminário de Saúde Ambiental nos países de língua portuguesa. Primeiro passar alguns dados gerais do Brasil. O Brasil possui uma população estimada em mais de 201 milhões de habitantes e uma extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil possui 27 unidades federadas e 5.570 municípios e apresenta um PIB de 4,8 trilhões de reais. O sistema de saúde brasileiro é um sistema único de saúde. Ele tem entre seus campos de atuação a vigilância em saúde ambiental. A vigilância em saúde ambiental foi estruturada a partir da década de 90 como um subsistema nacional de vigilância em saúde ambiental, integra o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. E as áreas prioritárias para a atuação da vigilância em saúde ambiental foram definidas normativamente e são qualidade da água para consumo humano, qualidade do ar, solos contaminados, contaminantes ambientais e substâncias químicas, desastres naturais, acidentes com produtos perigosos, fatores físicos, que incluem radiações ionizantes e não ionizantes, e ambiente de trabalho. É também atribuição da vigilância em saúde ambiental os procedimentos da vigilância epidemiológica das doenças e agravos à saúde humana associados aos contaminantes ambientais. Especialmente, selecionamos como prioritários agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo. Em 2009, do ponto de vista da nossa estrutura organizacional, no Ministério da Saúde foi criado o Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador, que tem duas coordenações, a Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental e a Coordenação Geral de Saúde do Trabalhador. A Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental tem 3 áreas técnicas na sua estrutura. Vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos, a vigilância encarregado das questões referentes à contaminação do solo, que é o Vigisolo, a poluentes atmosféricos, o Vigiar, e químicos com efeitos nocivos à saúde humana, o Vigiquim. A segunda área é a área da vigilância da qualidade da água para consumo humano, e a terceira área é a área da vigilância em saúde dos riscos decorrentes dos desastres, em que aí estão os desastres acontecidos com acidentes com produtos perigosos, os fatores físicos, radiações ionizantes e não ionizantes, e os desastres de origem natural, como erosões, deslizamentos e enchentes. Quanto à implementação das políticas e programas de vigilância em saúde ambiental, então, ao longo do tempo tem se feito um trabalho de estruturação da área de vigilância em saúde ambiental nos estados do Brasil, então nas 27 unidades da federação, que aí contemplam um total de 5.570 municípios, nós temos a implementação da vigilância da qualidade da água em todos os 27 estados, 24 estados desenvolvendo as ações de vigilância em saúde de populações expostas a áreas contaminadas, a químicos, e 23 estados desenvolvendo as ações de vigilância em saúde dos desastres de origem natural. Então, de um ponto de vista básico, praticamente todas as secretarias de saúde brasileiras já estão com ações estruturadas de vigilância em saúde ambiental. Então vamos falar um pouco de cada programa. Primeiro, da vigilância da qualidade da água para consumo humano. Vigilância da qualidade da água para consumo humano tem como objetivo garantir à população o acesso à água com qualidade, compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente, que é a portaria do Ministério da Saúde de 2011, que lá estão padrões para a proteção, promoção e prevenção contra agravos e doenças relacionadas à qualidade da água. E hoje nós temos 96% dos municípios brasileiros desenvolvendo ações da vigilância da qualidade da água para consumo humano, como está mostrado na figura em que estão aí as áreas em azul, são as áreas com as ações instituídas. A vigilância da qualidade da água para consumo humano, ela envolve todas as formas de abastecimento de água, sejam coletivas ou individuais, na área urbana ou rural, gestão pública ou privada, incluindo as instalações feitas dentro dos domicílios. Em relação às responsabilidades da qualidade da água para consumo humano, nós temos a responsabilidade pela vigilância, que é feita pelo Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde, e o controle da qualidade da água, o atendimento aos parâmetros de potabilidade, ele tem que ser garantido pelos responsáveis pela distribuição, as empresas que fazem o fornecimento da água para a população. A normativa brasileira, que é a portaria 2914 de 2011, ela estabelece uma série de padrões microbiológicos, questão de bactérias, cianotoxinas, cianobactérias,
também tem um conjunto de padrões físico-químicos e organolépticos, que pegam a questão de turbidez, odor, presença de substâncias orgânicas e inorgânicas, agrotóxicos, entre outros parâmetros, de forma que o atendimento desses parâmetros garanta fornecimento de água de qualidade para consumo humano. E como uma ferramenta para desenvolver as ações de vigilância da qualidade da água, nós temos o Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade da Água, o SISÁGUA, em que nesse sistema estão compilados os dados de controle e vigilância da qualidade da água inseridos pelos municípios e estados, e para que possamos gerar relatórios em que sejam identificados os possíveis problemas em relação à qualidade da água, para que se tomem decisões de gestão e de ações para corrigir esses problemas que possam estar impactando a saúde da população. Vamos lá, aqui nesse slide a gente mostra uma evolução dos sistemas de abastecimento implantados no Brasil de 2008 até 2012, os sistemas implantados no Brasil de tratamento da água. Esse é um exemplo de informações que podem ser retiradas do sistema de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Agora falando da vigilância em saúde de populações expostas a contaminantes químicos. O objeto de atuação dessa vigilância é a saúde de populações expostas ou potencialmente expostas a áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas por contaminantes químicos, a poluentes atmosféricos e substâncias químicas prioritárias, aquele conjunto de substâncias que eu já citei anteriormente. E é importante dizer que para que esse sistema funcione, é preciso não só a atuação das diversas áreas do setor saúde, como uma articulação muito grande com outros setores governamentais, em especial com os órgãos ambientais. Em relação aos químicos, uma prioridade no Brasil é dada aos agrotóxicos, já que o Brasil é um grande produtor de alimentos e, consequentemente, ou na sua maneira de produzir, ele hoje é o principal consumidor mundial desses produtos. E esses produtos apresentam um potencial de impacto à saúde da população. Então, nos últimos anos, temos desenvolvido uma série de atividades para estar avaliando, fazendo a vigilância dessa exposição de populações humanas a agrotóxicos, principalmente os trabalhadores. E o gráfico aqui ilustrativo que a gente mostra, ele apresenta os dados de área plantada por hectare, apresenta as taxas de consumo de agrotóxicos e apresenta também, de alguma forma, as informações que nós temos hoje públicas em relação às intoxicações causadas pela exposição a agrotóxicos. Então é possível perceber que com o aumento da área plantada e o aumento da taxa de consumo de agrotóxicos, consequentemente também tem se aumentado o número de notificações de intoxicações por agrotóxicos. Estamos trabalhando para que a gente aumente a capacidade do Sistema Único de Saúde de identificar esses casos de intoxicação. Uma outra trabalho nessa área da vigilância de populações expostas a químicos é a questão das áreas contaminadas com populações expostas ou potencialmente expostas. Aí a gente tem também um sistema que é o CISOLO, que é o Sistema de Informações de Solos Contaminados. Então esse sistema também, nesses sistemas estão colocadas informações fornecidas pelos estados em relação às áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas que apresentam também populações expostas. Então esse sistema permite com que você também gere relatórios com informações quantitativas e qualitativas para estar enfrentando da melhor maneira possível a vigilância nessas áreas em que existem populações expostas a substâncias químicas. E aqui nesse slide a gente mostra no mapa do Brasil a quantidade de áreas que foram inseridas no sistema como sendo áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas por substâncias químicas. Ainda dentro da vigilância em saúde de populações expostas a químicos, temos a vigilância em saúde de populações expostas à poluição atmosférica, cuja principal atividade é a identificação e priorização de municípios de risco de exposição humana a poluentes atmosféricos. Essas áreas priorizadas a gente chama de áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde. E, então, a ideia é que você faça uma avaliação da situação de saúde em cada município a partir da identificação dos efeitos agudos e crônicos decorrentes da exposição humana a poluentes atmosféricos. E aí você estabeleça regiões, essas regiões são regiões onde existem diferentes atividades de natureza econômica que emitem poluentes atmosféricos, caracterizando um fator de risco para populações expostas. Exemplos são as indústrias de extração e transformação, as fontes móveis como os veículos e as queimadas. Então, a partir desse mapeamento de fontes de emissão, é desenvolvido o instrumento de identificação de municípios de risco, o IIMR. Então, esse instrumento
É um instrumento em que você compila informações sobre fontes de emissão de poluentes, evolução das taxas de mortalidade e internações por doenças do aparelho respiratório e permite a identificação de municípios prioritários, bem como a caracterização dos grupos populacionais mais expostos aos poluentes atmosféricos. E a aplicação deste município é realizada pela Vigilância e Saúde Ambiental nos municípios, em articulação com outras áreas da saúde, com órgãos ambientais e com um acompanhamento das secretarias estaduais de saúde, e você então compila essas informações que vão compor esse instrumento. Então, a partir daí, você tem uma consolidação pelo Estado de quais são aqueles municípios prioritários para você desenvolver a atuação da vigilância e saúde ambiental de populações expostas a contaminantes atmosféricos. E ainda, buscando atender a necessidade de coleta de informações que permitam alertar os profissionais de saúde a respeito da ocorrência de agravos preveníveis associados à má qualidade do ar, o Vigiar também tem uma estratégia de estabelecimento de unidades sentinelas. Essas são unidades de saúde do Sistema Único de Saúde nos estados e municípios que identificam, notificam e avaliam casos de agravos relacionados à contaminação atmosférica, como asma, infecção respiratória aguda e bronquite. Então, a unidade sentinela tem esse objetivo de avaliar e adequar estratégias de medidas de intervenção com base em dados epidemiológicos e aí produzir informações e medidas necessárias para prevenir ou controlar a ocorrência de agravos respiratórios. E, além disso, essas unidades fornecem dados para a gente conhecer e caracterizar o perfil dos agravos relacionados à poluição atmosférica, inclusive a sazonalidade em que elas ocorrem. E, com isso, se favorece uma abordagem contínua e sistemática de monitoramento da população exposta, além de subsidiar o planejamento e execução dessas ações de vigilância e de atenção integral à saúde dessa população. Falando agora da vigilância em saúde ambiental dos riscos associados aos desastres. Então tem 3 componentes em relação que são a vigilância em saúde associadas aos acidentes com produtos perigosos, a vigilância em saúde associada aos fatores físicos e a vigilância em saúde ambiental associada aos desastres de origem natural. Esses 3 componentes, eles propõem então uma concepção de vigilância em saúde baseada na gestão do risco de desastres, com ações de planejamento, gerenciamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação voltados à redução do risco, gerenciamento do desastre e mitigação dos seus efeitos, no sentido de proteger a saúde da população. Então essa estratégia está articulada não só com as políticas de saúde, como também existe uma articulação muito grande com o Sistema Nacional de Defesa Civil, que é o responsável pela gestão dessas ações de resposta a desastres. Então, as nossas ações em relação à vigilância de desastres, elas têm relação com você são adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população, dos profissionais, aos riscos de desastres e às doenças e agravos decorrentes destes, bem como reduzir os danos, inclusive a infraestrutura sanitária de saúde, levando em conta que vários dos desastres impactam as unidades de saúde. Então, existe uma articulação da esfera federal com estados, Distrito Federal e municípios para que a gente possa tanto propor e participar da formulação de políticas, planos e normas de gestão de riscos de desastres no âmbito do SUS, promover a articulação governamental e não governamental, promover e apoiar a atenção à saúde em situações de desastres, e apoiar e promover a cooperação técnica nacional e internacional em desastres, aí, principalmente em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde. Então, a figura ela exemplifica essa quantidade de eventos acontecidos no país de 2003 a 2012, e a nossa próxima figura, ela mostra dentro dos conjuntos de desastres naturais quais são aqueles principais que acontecem no Brasil. Então, os principais são os eventos associados à seca e estiagem, com 60,45%, e um determinado conjunto de outros acidentes, envolvendo principalmente acidentes com produtos perigosos e radiações ionizantes e não ionizantes, elas preenchem outros 34,43% desse tipo de eventos. A partir daqui a gente vai para uma outra parte da apresentação, que ela vai mostrar alguns exemplos de utilização do modelo força motriz, pressão, estado, exposição, efeito, ação,
com dados de situações de saúde aqui do nosso país. Então nós vamos mostrar alguns exemplos para cada um desses componentes do modelo. Então o primeiro modelo, por exemplo, exemplificando a questão da força motriz em relação à saúde ambiental, exemplos desses são, por exemplo, a taxa de crescimento populacional, que nós temos aqui, a taxa de crescimento populacional no nosso país, né, a questão do aumento do grau de urbanização no nosso país também e a distribuição por regiões, e também uma outra variável macro seria a questão do percentual de população que estão com renda domiciliar inferior à linha de pobreza, que também nos últimos anos a gente tem tido no Brasil um avanço na redução dessa variável, mas ainda é uma questão importante. Em relação à pressão, um exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, são o percentual de resíduos sólidos domiciliares gerados no país que são encaminhados para aterros sanitários, ou seja, onde se dá um tratamento adequado para esse resíduo. Então, esse é um exemplo de variável relacionada à pressão e também a questão da quantidade de resíduos coletados, né, pelos serviços públicos de limpeza urbana. Outro exemplo de pressão em relação à questão da poluição atmosférica é o aumento da frota de veículos. Então aqui nós temos um gráfico do aumento da frota de veículos entre 2009 e 2012, com maior número de veículos, maior número de emissões atmosféricas e também aumenta a potencialidade de efeitos à saúde relacionados à poluição atmosférica. Em relação à situação, também apresentamos aqui como exemplo o percentual de domicílios no país por região com atendimento de abastecimento de água por rede pública, o percentual de municípios com tratamento de esgoto e com rede coletora de esgoto e o percentual de domicílios com coleta de lixo. Então são todas variáveis relacionadas ao saneamento. Finalmente, em relação à exposição, depois vamos ter os efeitos, mas em relação à exposição também temos como exemplo aqui o percentual de sistemas de abastecimento de água sem tratamento existente no Brasil por regiões. Esse é um dado também retirado do Sistema de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. E também, retirado desse mesmo sistema, o percentual de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água no Brasil, que também não apresentam tratamento antes da distribuição dessa água para a população, e isso, obviamente, é um fator de risco em relação à contaminação da água. Em relação aos efeitos, nós temos também um conjunto de exemplos. Esse primeiro exemplo ele fala em relação às doenças causadas pelo saneamento ambiental inadequado, ou seja, esgotamento sanitário inadequado, contaminação por resíduos sólidos ou condições precárias de moradia. Aqui tem uma comparação de 2009 a 2012 das internações por causa desse fator e também da mortalidade proporcional em relação ao total de óbitos no país desse fator, doenças causadas pelo saneamento ambiental inadequado. Próximo slide, relacionados à infecção respiratória aguda também em menores de 5 anos, que são uma das populações mais vulneráveis à questão do impacto da contaminação atmosférica. Do ponto de vista mais macro, anualmente, o Ministério da Saúde publica um conjunto de dados e indicadores selecionados de vigilância em saúde ambiental, uma metodologia desenvolvida pela OMS, que é a nossa principal, então, fonte de informação em relação a fatores relacionados ao impacto da saúde ambiental e problemas de saúde, e essa também é a grande conjunto de informações que a gente publiciza para a sociedade, para que a sociedade possa estar com maior conhecimento sobre os problemas à saúde relacionados à contaminação ambiental. Agora vamos falar um pouco da questão das cooperações internacionais no âmbito da saúde ambiental, que é um dos objetos aqui do nosso seminário. Em relação às cooperações internacionais no âmbito da saúde ambiental, nos últimos anos o Brasil desenvolveu uma série de parcerias bilaterais e multilaterais. Nesse slide aqui estão marcados os países em que realizamos esse tipo de cooperação. Então, por exemplo, México, Panamá, Bolívia, Uruguai, e parcerias como fizemos com esses países, podemos também estar planejando desenvolver com os países de língua portuguesa. Além disso, um outro espaço importante de cooperação internacional é a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que pega os diversos países que estão contemplados na grande região amazônica. Então, esses países são os mostrados aqui nesse slide: Bolívia, Colômbia, Brasil, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A OTCA, então, no âmbito da OTCA, se desenvolveu um projeto de um sistema de vigilância em saúde ambiental,
na região amazônica, por meio de uma cooperação técnica entre os países membros, que envolve um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, cujo objetivo é adotar um marco operativo e instrumental de indicadores e estratégias para institucionalizarmos a vigilância em saúde ambiental, um sistema de vigilância nessa região amazônica que permita aos gestores o conhecimento dos fatores de risco determinantes para a saúde e quais são as principais ações direcionadas à vigilância que podem ser desenvolvidas na região amazônica, referentes aos diversos aspectos relacionados à contaminação e danos ambientais que afetam a saúde humana. Um outro marco importante no campo da cooperação internacional foi a Carta de Brasília de Saúde Ambiental, que foi uma carta elaborada na primeira reunião de dirigentes de saúde ambiental da América do Sul, que aconteceu em 2009, numa atividade prévia à primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental. Nós, do Ministério da Saúde, organizamos essa atividade junto com a Organização Pan-Americana da Saúde, com a TCA. Tivemos representantes da Argentina, da Bolívia, do Brasil, da Colômbia, do Equador, do Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, além de observadores da Sociedade Espanhola Sanitária e Ambiental, da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição do Ministério da Saúde do Brasil, da Coordenação Nacional da Reunião de Ministros de Saúde do Mercosul e de uma instituição de pesquisa do governo francês. Aí vou passar rapidamente os tópicos dessa carta. Primeiro, estabelecer um plano estratégico intersetorial e interinstitucional em saúde ambiental na América do Sul, visando promover a integração regional via os mecanismos já existentes, como o Mercosul e a OTCA, desenvolver planos nacionais de saúde ambiental nos países da América do Sul, elaborar uma agenda e um calendário de cooperação científica e tecnológica na área de saúde ambiental, solicitar os mecanismos de integração regional, Unasul, Comunidade Andina, Mercosul, a TCA, o estabelecimento de uma agenda em saúde ambiental que seja estruturante para enfrentar os problemas ambientais com efeitos na saúde humana nessa região, apoiar trabalhos e intercâmbios de informação de experiências no âmbito das comissões intergovernamentais de saúde ambiental, saúde do trabalhador e de gestão de riscos e redução de vulnerabilidades do Mercosul, em que nós representamos o Ministério da Saúde nesses espaços, apoiar os trabalhos de implementação do projeto do Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental na região amazônica, no âmbito da OTCA. Um outro item que foi solicitado que nós falássemos nessa apresentação foi a perspectiva do Brasil construir uma política nacional de saúde ambiental. Então, o Brasil não tem essa política, mas na primeira Conferência Nacional de Saúde Ambiental, que foi realizada em 2009, se deliberou um processo de construção dessa política. Nós estamos vivendo um momento em que está sendo construída uma política nacional de vigilância em saúde pelo Ministério da Saúde, e dentro dessa política nacional de vigilância em saúde vai ser trabalhado uma política nacional de vigilância em saúde ambiental. Então a gente ainda está em processo de elaboração dessa política. E o último tópico que eu queria abordar aqui na apresentação é referente a uma estratégia de formação de recursos humanos em vigilância e saúde ambiental em todo o país, com toda a complexidade que um país de dimensões territoriais como o Brasil tem. Então, a nossa principal estratégia do Sistema Único de Saúde em relação à formação de recursos humanos é o que a gente está chamando da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde, que é a UNASUS, foi criada em 2008, e esse é um programa desenvolvido pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde do Ministério da Saúde, e constitui uma estratégia governamental em que você estabelece plataformas em que diversos programas de capacitação de recursos humanos em saúde em geral, e em especial de saúde ambiental, vão ser organizados para que essa capacitação chegue até os atores da saúde ambiental nos estados e nos municípios. O programa que nós estamos propondo em relação à vigilância e saúde ambiental é uma cooperação do Ministério da Saúde com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, utilizando a plataforma e a filosofia da Universidade Aberta do SUS, e com a perspectiva de oferecer uma diferente gama de cursos, que vai desde o mestrado profissionalizante, aquele nível maior, quanto uma série de cursos mais básicos de capacitação para os técnicos, envolvendo problemática da avaliação de risco à saúde humana, saúde, desastres e desenvolvimento, e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Então, estamos ainda numa etapa de formulação
e conformação desse programa de formação para toda a rede de serviço do Sistema Único de Saúde. Então era essa a mensagem, eu agradeço novamente e fico à disposição para o debate que vai ser realizado no evento e para contatos futuros para que a gente possa estar aprimorando essa nossa articulação que a gente inicia aqui nesse seminário. Muito obrigado.